Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, Salve Maria! Continuando nossa reflexão acerca da vida de Frank Duff, nos preparando para o grande centenário da Legião de Maria, vamos continuar nossa pequena reflexão. Senhor Duff, tenho notícias maravilhosas para o senhor. Era Eleanor, condessa de Wicklow, que fora uma legionária entusiasta. Acabo de chegar de Paris, disse. Tive ali uma longa conversa com o núncio apostólico, que manifestou grande interesse pela Legião de Maria. Fez-me inúmeras perguntas sobre o senhor e depois deu-me um recado para lhe transmitir pessoalmente. Frank ficou ansioso e emocionado com esta notícia. Recordava-se muito bem de que este mesmo núncio escrevera outrora de Istambul, pela mão do seu secretário, Monsignor Tom, para a direção da legião, pedindo informações pormenorizadas sobre a mesma. Mais tarde, Sua Excelência fora designado para exercer o mesmo cargo na França. Frank fora à França muitos anos antes para ajudar a lançar a semente da legião. Por feliz coincidência, a sua entrevista com o cardeal arcebispo de Paris acontecera no momento exato em que fazia 100 anos da aparição de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. No entanto, a legião tardara em crescer. Alguns bispos, incluindo o cardeal, desejavam-na, outros, porém, preferiam formas mais tradicionais de ação católica. Muito bem, disse Frank à condessa. Isso é muitíssimo interessante. Espero com impaciência o que tem a dizer-me da parte do núncio. Sua Excelência disse-me, continuou a condessa, quando regressar à Irlanda, apresente os meus cumprimentos ao Sr. Duff e diga-lhe que mesmo que os bispos da França estejam divididos sobre a legião, eu sou a favor dela, de alma e coração. O método proposto é exato, procurar ter com o indivíduo em espírito de fé e de amor. Aí reside o cerne do problema. Frank ficou exultante. Constituía um grande estímulo ouvir dizer que a legião ganhara a estima e aprovação de tão digno e importante personagem. Frank parecia um homem que vivia a toda a hora o desassossego do Espírito Santo. Mesmo quando tudo corria bem, Frank não descansava. Continuava a estudar novas situações e necessidades, planejando os métodos da legião para ajudar a resolver as dificuldades encontradas ou emergentes. Uma das necessidades, como ele havia, era a descoberta de um método de educação religiosa de adultos, capaz de abranger grande número de pessoas e de apresentar as verdades religiosas e a sua aplicação à vida humana de uma forma razoavelmente atrativa. Frank tomou consciência do fato lastimável de que, em geral, os católicos não falam de religião aos que estão fora da igreja e raramente aos que estão dentro. Em muitos casos, isso deve-se ao fato de não possuírem conhecimento suficiente das verdades religiosas, o que os leva a sentirem-se incompetentes ou tímidos para debater a religião com os outros. Em outros casos, esta atitude deve-se à ideia falsa e destruidora de que a religião é um assunto privado, que não deve ser debatido publicamente. A resposta de Frank a este problema são os patrícios. A sua finalidade consiste em desenvolver o conhecimento religioso das pessoas, ensiná-las a explicarem-se e encorajá-las ao apostolado. O padre Brope brevemente descreve o espírito dos patrícios. Nós, os cristãos, como irmãos de Cristo,
pertencemos à família de Deus. Pensar acerca da fé, conversar sobre ela e discutir sua aplicação, naquele espírito que animava o Senhor e os apóstolos quando conversavam sobre os ensinamentos do dia, depois de uma jornada missionária na Galileia, eis o espírito dos patrícios. O capítulo que Frank escreveu expondo não só como são feitas as reuniões dos patrícios, mas também, e isto é ainda mais fundamental, os princípios espirituais e psicológicos em que assenta a associação representam uma valiosíssima contribuição no campo da educação religiosa. A legião difundia-se rapidamente pelo mundo, mas havia ainda algumas áreas em que era desconhecida. Frank procurava voluntários para partirem como enviados. Senhor Duff, estou pronta para partir como enviada da legião, se o senhor me achar capaz. Quem assim falava era a jovem Phyllis Dowdall. Tinha já uma experiência razoável e era uma entusiasta iluminada. Frank ficou muito contente. Chegara no momento exato. Era preciso um enviado para o Vietnã. Por várias razões, no entanto, este projeto teve que ser adiado. Por isso, Frank propôs a Phyllis um trabalho de exploração entre os imigrantes irlandeses na Inglaterra. O arcebispo pedira a Frank para designar um legionário para esta missão especial. Todavia, no último momento, quando Phyllis fez o exame médico requerido em tais circunstâncias, verificou-se que a sua saúde não era perfeita. Em vez de partir como enviada em missão, 3 dias mais tarde, entrava como doente no hospital de Dublin. Sempre fiel amigo dos seus legionários e sentindo sem dúvida que tinha uma dívida especial de gratidão para com esta jovem que se oferecera generosamente como enviada, Frank deixou o seu movimentado escritório, montou na bicicleta e foi visitá-la no hospital. Phyllis ficou maravilhada com ele e muito honrada com a sua visita. A sua alegria foi ainda maior quando ele apareceu na semana seguinte e nas numerosas semanas em que esteve retida no hospital. Estava deveras espantada, pois conhecendo-o como pessoa ocupadíssima com os problemas legionários do mundo inteiro, ainda encontrava tempo para prestar tanta atenção a uma só pessoa. Frank veio visitá-la semana após semana, durante os 10 meses que ela esteve no hospital, passando com ela ao menos 1 hora de cada vez. Para Frank, o mundo compunha-se de indivíduos e cada indivíduo era outro Cristo que devia ser reverenciado e servido. A sua visita não se revestia de caráter solene ou piedoso. Conversava sobre todas as coisas existentes debaixo do sol. Conversava sobre as suas experiências, contava anedotas, gracejava, tinha a sua maneira delicada de confortar e consolar e levantar o ânimo de uma pessoa doente. A senhora Rion partilhava o mesmo quarto com Phyllis. Esta recrutou-a para membro auxiliar da legião. Um dia, a senhora Rion rezava as orações da legião. Phyllis, disse ela, quem redigiu essas belas orações? Bem, tanto quanto sei, foi o Sr. Duff, respondeu. Deve ser um homem deveras maravilhoso, deve ser um santo. Bem, seja o que for, a senhora vai ter a oportunidade de vê-lo, pois vem visitar-me todas as semanas. Poderia dizer-me quando ele vier? Certamente. No dia seguinte, Frank veio fazer a sua visita semanal. Pendurado na extremidade da cama de Phyllis, estava um roupão de seda vermelha. Frank o pegou, vestiu-a e divertiu-se no quarto, rindo de satisfação. Sr. Duff, disse Phyllis, o que é que o senhor está fazendo? Estou tentando ver como é que eu pareceria
como cardeal. Da sua cama, a senhora Hill, a nova auxiliar, olhava o caso, espantada, e adquiria novos conhecimentos sobre a santidade do santo fundador. Por ocasião de uma visita, Frank abriu uma garrafa de cerveja que havia sido receitada pelo médico a Phyllis. Parecia vazia. Frank, sem grande experiência neste assunto, sacudiu a garrafa para lhe dar um pouco de espuma. De fato, produziu espuma que saltou para os tapetes, a roupa da cama e o próprio Frank. Sem se desconcertar, Frank riu de todo o coração. Que é que vai pensar Peg MacDonald quando eu regressar a Regina Celi cheirando a Guinness? Frank gozava imenso com a partida à própria custa. Era o dia 28 de outubro de 1958. Frank passeava na pequena cozinha do Regina Celi, onde costumava tomar as refeições com as irmãs legionárias. Num determinado momento, o intercomunicador da cozinha anunciou que o colégio de cardeais acabava de eleger o novo Papa. A escolha dos cardeais fora deveras surpreendente, embora, a julgar pela grande alegria e agitação da multidão apinhada na Praça de São Pedro, em Roma, fosse um acontecimento para saudar com o grito sincero e repetido de Viva il Papa. Frank ficou profundamente emocionado. A notícia apanhou-o inteiramente de surpresa. Parecia bom demais para ser verdade, mas era verdade. Pôs-se de pé decidido a telefonar imediatamente a uma velha amiga, dando-lhe a boa nova. Sabia que ela ficaria contente como ele. Passou ao aposento vizinho onde se encontrava o telefone, mas antes de levantar o fone do gancho, o telefone tocou. Era Eleanor, condessa de Wicklow. Ora bem, disse Frank, eu estava para lhe telefonar. Ouviu a notícia? Ouvi, sem dúvida, disse ela. Telefonei para lhe comunicar no caso de a não ter ouvido. E pelo telefone recordaram o feliz acontecimento passado 10 anos antes, em que o núncio apostólico na França exprimia a sua total confiança na Legião de Maria. Era esse núncio, o cardeal Roncalli, que acabava de ser eleito Papa, tomando o nome de João XXIII. Menos de 2 anos depois da sua eleição, João XXIII daria a maior aprovação possível à legião, quando declarou aos legionários da França, em 13 de julho de 1960, a Legião de Maria apresenta a verdadeira face da Igreja Católica. Salve Maria!